Oi, pessoal, tudo bom? Dando sequência ao nosso último vídeo, hoje nós trabalharemos o assunto de monitor de transporte escolar. Tudo bem? Nós já tivemos essa aula presencial como anterior e hoje nós faremos um rápido apanhado de tudo aquilo que nós conversamos em sala de aula, tá? Monitor de transporte escolar, que é uma função importantíssima também na seara educacional, tá? E para começar, nós precisamos, antes de mais nada, entender um pouquinho quem é o motorista do ônibus escolar. É aquele companheiro do monitor de transporte escolar também, tá? Ambos exercem uma função ali de auxílio mútuo em relação aos cuidados com a criança. Então, o motorista escolar não é apenas alguém que dirige um ônibus ou uma van escolar. Ele tem um papel muito importante no dia a dia dos pequeninos. Sua função principal é levar os alunos com segurança de casa para a escola e vice-versa, cuidando para que todos estejam bem durante o trajeto. Esse trajeto precisa ocorrer com segurança e com muita tranquilidade para os mesmos. Além de dirigir com cuidado, o motorista ajuda as crianças a subirem e descerem do veículo com segurança. Observa o comportamento dentro do ônibus para evitar risco e procura manter um ambiente bem tranquilo. O motorista também precisa cumprir os horários, garantindo que os alunos cheguem pontualmente à escola e retornem para casa no tempo correto, tá? Essas informações são extremamente importantes para que vocês possam entender o fator principal do motorista de transporte escolar. E essa profissão é regulamentada por leis, principalmente pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E no artigo 136, se me falha a memória, 136, tem outras situações relacionadas que estabelecem regras específicas para o transporte escolar, que garante um serviço que seja feito de forma segura e adequada. Deixa eu só pesquisar aqui se realmente é o 136, tá? Só um instantinho. Só olhar aqui. Isso, é o artigo 136 do CTB, tá? E existem outras partes aqui, outros slides que nós conversamos em sala de aula, mas vamos para o objeto deste vídeo, o objeto desta aula, tá? Aliás, o objeto deste resumo, deste apanhado que nós acabamos de conversar no início da aula, do vídeo, que é atividade de monitor de transporte escolar. Então, o que é que o monitor de transporte escolar ele fará em si? Primeiro, monitorar as crianças para que elas não se machuquem. O monitor ele tem responsabilidade de cuidar da segurança das crianças enquanto o ônibus está em movimento. Ele precisa observar se todas elas estão sentadas corretamente, usando o cinto de segurança quando houver, sem colocar braços ou cabeça para fora da janela e sem andar pelo corredor do ônibus. Então, o monitor vai manter a integridade da criança em todo o trajeto. Algo na prática que a gente pode conversar é se a criança tentar se levantar para trocar de lugar durante a viagem, o monitor ele precisa agir com calma. Pede que a criança volte e se senta e explica que essa atitude é importante para evitar quedas, acidentes ou machucados, sempre no sentido de orientação da criança. O segundo ponto importante para o monitor é garantir a integridade dos alunos. Essa integridade ela é garantia como uma função primordial do monitor, que consiste em proteger as crianças, garantindo que todas sejam tratadas com respeito durante o trajeto. Ele deve ficar atento, ou seja, o monitor de transporte deve se manter atento para evitar brigas, provocações, bullying ou qualquer atitude que cause medo, tristeza ou desconforto aos alunos. Na prática, o que que acontece aqui com o monitor? Quando uma criança começa a provocar outra, aquele blá blá blá, aquela confusãozinha, um diz-me-disse, né? As situações, o monitor ele precisa intervir imediatamente, separando as crianças envolvidas, conversando de forma amigável, tranquila e, principalmente, orientar sobre o respeito e, se necessário, registra o ocorrido para informar na escola aos responsáveis. Assim, ajuda a manter um ambiente seguro e acolhedor para todos. Ou seja, verificando o histórico ali dentro do trajeto,
se existe bullying, se existe alguma prática de provocação e prontamente falar essa situação para os professores regentes em sala de aula, tá? Ou seja, entregou a criança na porta da escola, já chama o responsável, já chama o professor e explica a situação do que está ocorrendo. O terceiro item importante é garantir comportamento adequado e respeito entre os colegas. O monitor também é responsável por organizar a convivência dentro do ônibus. Organizar a convivência é deixar o ambiente de maneira tranquila e socialmente boa para as conversas e para as questões de distração. Então, tem que deixar bem claro o que pode e o que não pode ser feito dentro do ônibus. O monitor vai orientar as crianças sobre respeito, diálogo, regras de convivência, sempre com uma postura bem educativa, sem gritos ou punições inadequadas, até porque a criança, ela reproduz o que o adulto faz. E enquanto mais educado nós formos, mais as crianças irão entender que a gente pode falar sem gritar, tá? O quarto item importante é sobre ajudar as crianças a subir e descer do ônibus. Esse ato de ajudar as crianças a subir e a descer do ônibus é de suma importância, porque evita quedas, empurrões, acidentes na porta do veículo. Então, o monitor, bem como o motorista que vai lhe auxiliar ali no momento, devem ficar muito atentos. Aquelas criancinhas ali de 4 anos, 5 anos, tal, precisa ter o monitor segurando em suas mãos no momento de subir e no momento de descer, tá? E tem que verificar os veículos ao redor, tem que ter uma série de cuidados, tá bom? E quinta e última atividade é ter uma boa relação e comunicação com os alunos e pais. Ter uma boa comunicação, gente, significa informar situações importantes, ouvir demandas e agir com empatia e respeito, tá? E uma das situações também que a gente não pode deixar de falar é acompanhar e verificar quantos alunos estão no ônibus. Antes de sair para buscar os alunos e antes de deixá-los na escola, o monitor deve conferir uma lista de presença, garantindo que ninguém seja esquecido de maneira nenhuma, tá? Isso é de suma importância nesses eventos, tá bom? Então, turma, aqui são os fatores importantes no qual a gente pode trabalhar, tá? Acerca do monitor de transporte escolar. Espero que todos vocês tenham gostado. Esse vídeo é curto e cada slide desse, pause e faça a sua devida anotação, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo que eu já estou produzindo.